Vou conversar agora com o padre Rafael Fernandes, coordenador do curso de Teologia da PUC do Rio Grande do Sul, que está aqui conosco. Vai falar também sobre essa expectativa para o resultado, né? O conclave acontecendo lá no Vaticano. Primeiro dia já era esperado, né, padre? Nenhum resultado saiu, quer dizer, eles não chegaram a um consenso, os cardeais, lá na Capela Sistina. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo. Uma satisfação estar com vocês. De fato, não, como era esperado, não saiu uma decisão ainda. Vamos aguardar os próximos 2 dias, quem sabe 3 dias. Na avaliação do senhor, haverá esse esforço para que haja um consenso brevemente, para que a igreja dê esse sinal de unidade? Sim, com certeza. Nós temos que levar em consideração, claro, que hoje existe um colégio cardinalício que é muito diversificado, até pela própria expansão que o Papa Francisco realizou, né? Seja nos ampliando, colocando cardeais na Ásia, na África, aumentando esse número, até mesmo aqui no Brasil, né? Hoje nós temos 7 cardeais votantes. No Haiti nunca tinha um cardeal, agora tem cardeal, como também em outras nações onde o número da população católica era reduzido. Então, essa diversificação talvez aqui dificulta o consenso. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que os cardeais já estão há alguns dias reunidos nas congregações gerais, conversando, vendo quais são as principais dificuldades que a igreja vai enfrentar e qual o melhor perfil de Papa para esse próximo período. Padre Rafael, É, já desculpa. Perdão, isso, pode não, continuar. só concluo dizendo que o perfil, pelo que todos nós estamos escutando aqui, é consonante à ideia de que será um pastor preocupado com as questões que são próprias do povo, né? Como também a própria questão da pacificação do mundo, a questão ecológica, se quer de fato que o futuro Papa continue aquilo que o Papa Francisco já havia iniciado. Padre Rafael, boa tarde, né? Obrigado pela sua presença aqui no All News. É exatamente isso que eu queria que o senhor continuasse falando. Quais, na sua avaliação, são os principais desafios do próximo Papa? Não importa quem seja, né? Mas quais são os principais desafios? Quais são as principais pedreiras, né? Que o Papa vai ter que enfrentar, tanto do ponto de vista do Papa como chefe de Estado, como o Papa como o pastor de um rebanho? Uhum. A homilia de hoje de manhã do cardeal Giovanni Battista Re, naquela missa de proelegendo o Papa, ele ressaltava o aspecto da comunhão. A igreja em si ela é uma comunhão e todas as feridas e divisões doem muito na igreja. Pelo próprio mandato de Jesus que todos fossem um. As divisões que já aconteceram no próprio cristianismo são uma chaga aberta dentro da fé cristã. Então, vejo assim, o primeiro ponto de cuidado, a unidade da igreja, a unidade dos cristãos. Sabemos que nós vivemos hoje num período de muitas polarizações e haver talvez um Papa que fosse levantar mais problemas de divisão. Claro que isso não irá acontecer, né? Mas também se pensa num Papa que consiga agregar tanto aqueles que pensam de uma maneira mais conservadora, como também mais progressista. Então, o primeiro ponto que eu levanto é esse, é o da unidade dos cristãos. Lembrando aqui a unidade em torno ao Evangelho, que é, no caso, o livro base do cristianismo. Segundo ponto é as relações de pacificação no mundo. Nós temos muitos conflitos e isso interfere diretamente todo o povo cristão, todas as igrejas. Bom, a paz é uma urgência no mundo. Então, o Papa também tem esse, como foi falado muito bem antes, esse dever de ajudar no seu soft power na contribuição da paz no mundo. Um terceiro aspecto é a continuação da reforma interna da igreja nas questões administrativas, manter sempre esse olhar de supervisão, tanto no Banco do Vaticano, como também nos demais dicastérios, as dioceses, esse acompanhamento contínuo
com um olhar muito prático, não tão burocrático, como o Papa Francisco teve, também é muito importante. Basta lembrar que ele publicou muitas leis desburocratizando aquilo que, aos olhos dele, estava impedindo com que muitos cristãos até mesmo tivessem acesso aos sacramentos ou tivessem algum problema maior. Então, essa desburocratização em vista de uma vivência mais autêntica do Evangelho é um segundo desafio que diz respeito a uma reforma eclesial. Também um quarto desafio que eu elenco é o da ecologia. Esse é um tema que vai ter que continuar. Nós temos que continuar falando muito sobre isso. O aquecimento global está aí, afetou o Brasil, afeta todas as partes do mundo. Um outro desafio que trazemos presente é a própria secularização e o afastamento de muitas famílias do próprio catolicismo, ou até muitos jovens. O Papa Francisco também teve uma preocupação muito grande. O futuro Papa também vai ter que continuar tendo. O Papa Francisco havia lançado uma encíclica, aliás, uma exortação sobre a família, Amoris Laetitia, e uma exortação para os jovens, a Christus Vivit. Eu creio que, se quisermos continuar sendo relevantes no cristianismo atual, nessa sociedade que é bastante secularizada e também plural, nós devemos também nos preocupar muito com as famílias e os jovens. Pois é, eu tenho aqui, e a gente vai colocar na tela, a lista com alguns dos favoritos, né, para esse conclave, para ficar com a posição de Papa. Vamos ver aí na tela, vai aparecer agora os cotados, os mais cotados, né, para serem Papa. Portanto, a gente vê aí o primeiro ali na lista é o Pietro Parolin, 70 anos, italiano. O segundo é Dom Matteo Zuppi, também italiano. O terceiro é Luiz Antônio Tagle, ele é da Filipinas, certo? Uhum. Isso. Perfeito. O Dom Robert Perfeito. Sarah, que é na Nigéria. Eu estou tentando reconhecer pela bandeirinha, tá? Porque eu não estou aqui com a lista na mão. Ah, E sim. Dom Leonardo Steiner, ele é brasileiro. Aqui são alguns que são cotados como favoritos. É lógico, não há uma ordem definida, mas alguns nomes que pintam. Na tua avaliação, padre, o senhor acredita que há um favorito? Se houvesse a possibilidade de apontar um nome, qual o senhor apontaria? Olha, quando nós falamos na missão de unidade da igreja, que é premente, nós olhamos, claro, para o Parolin, Pietro Parolin, pela sua facilidade com que ele consegue estabelecer consensos, não só dentro da igreja, mas também entre os estados. Para termos uma ideia, ele ajuda no restabelecimento das relações entre Cuba e Estados Unidos, quando ele foi núncio na Venezuela. Ele é especialista em questões de Oriente Médio, também na Ásia. Então, ele teria muito a contribuir em relação a isso, então, em relação à unidade. Quanto à questão pastoral, provavelmente ele teria alguma dificuldade, porque ele nunca foi um bispo de diocese, de contato muito próximo com o povo. Ele esteve muito mais relacionado a essas questões diplomáticas. Então, é um ponto que contra ele, né? De outra parte, quando nós olhamos a característica da pastoralidade do futuro Papa, da comunicação com as massas, nós já temos o cardeal asiático, o Luiz Antônio Tagle, até chamado como Francisco Asiático, muito bom comunicador, ele atrai multidões, foi arcebispo em Manilha, trabalhou depois na Cúria Romana, foi pró-prefeito para a evangelização dos povos e poderia contribuir muito também sendo Papa. Bom, claro, há certamente pontos fracos dele que os próprios cardeais conhecem, né? E tudo que está sendo bem avaliado por eles. Também como um Papa seria, né? Uma possibilidade de um Papa pastoralista voltado mesmo para a rua, né, para as questões próprias do povo, teria um Matteo Zuppi, de 69 anos, é um italiano que é muito ligado a uma comunidade Santo Egídio, uma comunidade que é voltada à caridade. Ele foi pároco, atualmente ele é bispo de Bolonha, e também é um bom mediador de conflitos. Atualmente ele é o presidente da Conferência Episcopal Italiana. Então, veja também, ele é muito relevante dentro da própria Itália, é um forte candidato.
Bom, citando um brasileiro, né, o nome mais forte que nós podemos pensar seria o Dom Leonardo Steiner. Ele tem 74 anos, é um franciscano, assumiu um estilo de vida simples, até como podemos ver aqui nas próprias imagens. Ele é parente do Dom Paulo Evaristo Arns e foi bispo na prelazia de São Félix, bem no interior, e atualmente ele é o arcebispo de Manaus. Ele é doutor em filosofia, também tem bons conhecimentos e, ao mesmo tempo, consegue unir essa questão pastoral de maneira muito boa. Ele também tem uma boa capacidade no âmbito de articulação, porque ele foi secretário da CNBB alguns anos atrás. Então, temos um bom candidato, o Dom Leonardo Steiner. Que pesaria contra ele, né, falando na prática, seria a eleição consecutiva de um segundo bispo de Roma como sul-americano, né? Tivemos o Bergoglio e agora o Steiner. Eu acho que isso seria, talvez, não bom visto pelos demais cardeais das outras partes do globo. E, por fim, eu chamaria a atenção do Robert Sarah, tem 79 anos. Ele teve um papel muito... Ele é um africano, teve um papel muito importante na congregação do culto divino, foi muito próximo do Bento XVI e como ele é ligado muito à liturgia, ele é tido também como de uma ala um pouco mais conservadora da Igreja Católica. Eu gostaria de fazer assim, apenas uma menção a essa relação entre conservadores e progressistas, né? Na verdade, todos buscam conservar, são conservadores da fé cristã, né? Dentro dos seus ideais, dos seus valores de simplicidade, de proximidade, os valores da família, a própria questão da fé em Jesus Cristo. E todos procuram, de alguma maneira, avançar, são progressistas, no sentido de uma busca de diálogo e consenso na sociedade. Claro que uns são mais e outros menos. Nesse caso, o Robert Sarah é tido como mais conservador, por se preocupar com questões que são mais internas, como é no caso aqui a liturgia. Só para corrigir, eu tinha falado do Nigéria, o Sarah, ele é de Guiné, o africano que concorre, né, ao posto de Papa, e o último mencionado pelo padre. Padre, obrigado pela entrevista, a gente vai ficar aqui de olho, é claro, nas próximas votações, amanhã haverá 4, pelo menos 2 vezes a fumaça sairá pela chaminé e, é claro, a gente vai acompanhar aqui no UOL. Obrigado pelas informações, um abraço para o senhor, uma boa tarde.